essa primeira mesa a gente vai falar sobre o LAPNEP, Laboratório de Avaliação Psicológica e Neuropsicológica e Estudos Psicométricos, tá? Essa aqui é a primeira foto do nosso primeiro evento científico, que foi na mostra do CRP, que foi uma parceria, né, dos alunos de avaliação psicológica com os professores. E assim, eu acho que o laboratório, ele tá, né, é uma semente que vem dando frutos. Então esse é o nosso primeiro fruto do trabalho e da autonomia e participação que os alunos, né, estão tendo na construção desse projeto, que é um projeto, né, que vem sendo bastante investido em muitos níveis para que a gente possa trazer um laboratório de avaliação psicológica na Celso Lisboa. E aí, a apresentação, eles que vão, né, ser os protagonistas. Bom dia, pessoal. Me chamo Pablo, um dos participantes aqui do laboratório. A professora já introduziu ali grande parte, então eu devemos falar. É que legal. Vou passar aqui então vou acelerar aqui para vocês, sabendo do laboratório de avaliação psicológica, neuropsicológica, estudo de psicometria. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre os membros do laboratório, tá bom? Vocês podem ver que eu tirei print do slide dela, você pode ver que é um pouquinho grande. Então, para eu ficar lendo aqui o slide dela, eu fiz um resumo aqui, vou pegar um aparelho de apoio acadêmico e eu fiz um resumo do resumo para vocês. Então, a Débora da Silva Sampaio, ela é graduada pela UERJ, mestre e doutora pela PUC, especialista em avaliação psicológica. Só passei para mim. Professora Eduarda Naidel, formada pela UFRJ, mestre e doutora pela PUC em Psicologia Clínica e Neurociência. Ela é responsável pelo estágio de reabilitação neuropsicológica. Passa o próximo aí. Raquel Veloso, como vocês já conheceram, ela é graduada pela PUC, mestrado também pela PUC. Ela é psicóloga perita judicial, responsável pelo estágio de psicologia jurídica. Passa o próximo. E a Verônica Carvalho Araújo, além de mãe de 2 filhos, graduada pela UERJ, mestrado e doutorado também pela PUC, especialista em neurociência de avaliação neuropsicológica. Fica uma dica aí para vocês que quiserem trabalhar na Celso futuramente, façam mestrado e doutorado pela PUC. É requisito no currículo. Fabiano concorda, também de lá. E os alunos fundadores, Breno Petzoldi, Isaac Emanuel, Luciano Barros e eu, Pablo Carpenter. Vou compartilhar com vocês um pouquinho como é que esse grupo se reuniu, tá bom? Passa o próximo slide. No semestre passado, nós começamos a aula de avaliação psicológica com a professora Raquel Veloso e com a Débora Sampaio. Essas aulas delas despertaram em nós interesse de aprofundar mais o conhecimento em avaliação psicológica, certo? Aí nós como alunos, procuramos a professora Raquel Veloso e prontamente, junto das professoras Eduarda, Débora e Verônica, elas formaram um grupo de estudos com o intuito da gente aprofundar o nosso conhecimento dos testes psicológicos. E quem está fazendo aqui, alguns alunos aqui de avaliação psicológica, sabe que a gente não consegue aprofundar muito o conhecimento dos testes, então nós fomos fora do espaço da sala de aula para estudar eles. Mas, no fim, o nosso técnico, o estudo dos testes, acabou que nós não conseguimos aprofundar tanto assim, foram os 2 encontros somente. E logo em seguida, a professora Raquel trouxe um pouco da experiência dela no laboratório da PUC, que ela fazia parte. E com isso a gente entrou o desejo em nós de formar o nosso próprio laboratório. Vamos estudar o contexto da avaliação psicológica no Brasil. E com isso, entendendo a importância da avaliação psicológica e o desejo de formar um laboratório, nós, como vocês viram a foto do início, nós iniciamos a pesquisa para fazer a apresentação do CRP. E nós levamos a amostra do CRP com o trabalho com o título Laboratórios e Clínicas e Escolas em Avaliação Psicológica no Brasil, mapeamento e reflexões, que vai ser apresentado agora em resumo para vocês um pouquinho do que nós levamos lá. Bom? Só uma
surgiu pelo interesse dos alunos e também a minha experiência, porque eu fiz parte de um setor de psicodiagnóstico, eu e a Débora, né, que fechou com a aposentadoria da professora. E aí, posteriormente, eu participei, né, no mestrado num laboratório de avaliação psicológica, que também fechou porque a professora saiu do Rio de Janeiro. Então, a gente vê, os alunos vão apresentar o quanto que, assim, ainda há poucos, apesar da avaliação psicológica ser um crescente e permitir que a psicologia entre em novos contextos de atuação, a gente percebe que há escassos laboratórios, né, no Rio de Janeiro e no Brasil, mas a gente está focado aqui no Rio de Janeiro, há escassos laboratórios para que os alunos possam desenvolver, né, a construção de conhecimento, né, saber como que a gente constrói um teste psicológico, porque os testes psicológicos, eles foram desacreditados por muito tempo, por conta, né, não se tinha muita ideia quais são as etapas de construção, né, e de desenvolvimento científico para, né, um instrumento ser desenvolvido, né? É isso. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Isaac, um dos alunos que também está fazendo parte desse projeto. E antes da gente chegar no ponto alto da apresentação, que tem a ver com a implementação do laboratório, eu quero contar para vocês duas coisas muito importantes, que a gente tem uma compreensão da relevância da avaliação psicológica na história e o que de fato é uma avaliação, a gente vai conseguir compreender melhor do porquê esse projeto é tão importante, do porquê que a criação desse laboratório é tão importante, e vai contribuir para a psicologia de forma geral, para os estudantes da instituição. E então eu vou pontuar para vocês duas coisas muito importantes. A primeira é a relevância, né? A avaliação psicológica, ela tem uma relevância muito grande na história do desenvolvimento da psicologia como uma ciência, como uma profissão. Então, a partir disso aqui, a gente já entende que, se hoje nós estamos aqui, podemos estudar psicologia, e ela é reconhecida como ciência, muito disso se deve à avaliação psicológica. Então, isso já destaca do porquê que é importante a gente ter essa implementação de um laboratório que trabalhe isso aqui na faculdade, né? Então, eu queria pontuar isso aqui, porque é muito importante que a gente tenha uma compreensão dessa relevância e do que é uma avaliação psicológica, a gente consegue entender melhor do porquê que a implementação desse laboratório é importante para a saúde boa, é importante para os alunos, é importante para a psicologia de forma geral. Tá? E uma outra coisa interessante é que, na história do desenvolvimento da avaliação psicológica, a gente teve momentos de alta e de baixa, momentos de crédito e de descrédito, como a própria professora já mencionou um pouco. E até hoje, a gente ainda sofre um pouco as consequências, principalmente desses momentos de descrédito que houveram dentro da avaliação psicológica. Tá? E mais para frente, o Glauciano vai estar explicando melhor sobre isso. Tá? E aqui eu quero pontuar uma outra coisa que é muito importante a respeito da avaliação psicológica e testagem psicológica, né? Eu quero tentar explicar para vocês aqui de uma maneira que vocês compreendam, mas antes eu só queria fazer uma pergunta. Todos que estão aqui estudam psicologia? Quem for estudante de psicologia, por favor, levante a mão. Ótimo. Quem aqui ainda não deu a matéria de avaliação psicológica? A maioria. Ótimo. Então, o que acontece? Assim como vocês, no semestre passado, eu estava no 7º período, que é onde a gente tem avaliação psicológica. E quando a gente foi para a primeira aula, a grande pergunta: gente, vocês sabem o que é avaliação psicológica? Todo mundo achando que sabia, inclusive eu. Então, eu, Isaac e Manuel, associava a avaliação psicológica com a utilização de teste. Para mim, a avaliação psicológica se resumia à utilização de teste. E na primeira aula a gente já tem isso sendo quebrado. E é muito importante a gente ter essa clareza do que é uma avaliação psicológica, do que é um teste psicológico. E vocês que ainda não deram essa matéria, para quando vocês chegarem lá, isso já está um pouco mais claro para vocês. Assim como para mim fez muita diferença. Eu achava que sabia que era avaliação, mas quando eu sentei que não sabia nada. Então, assim, o que é avaliação psicológica, né? Ela é um processo, né, de investigação sobre
questões psicológicas, e esse processo ele é bem amplo, ele envolve várias ferramentas que se integram, como por exemplo a anamnese, a avaliação de documentos, a observação sistemática e a própria utilização de testes psicológicos. Tudo isso compõe uma avaliação psicológica. Então a gente percebe que uma avaliação psicológica ela não se trata apenas de utilização de testes. A utilização de testes é uma das ferramentas que contribui para a avaliação psicológica e faz parte da grande maioria das avaliações psicológicas. Então eu queria pontuar isso, porque tendo essa clareza, esse entendimento, volto a dizer, a gente vai entender o porquê que é tão importante a gente estar desenvolvendo esse projeto e implementando o laboratório aqui na faculdade. Agora eu vou passar para você. Oi pessoal, bom dia. Como o Isaac bem trouxe, né, a avaliação psicológica é um processo amplo de investigação de alguns fenômenos psicológicos. Então, por que a gente faz questão de trabalhar esse tema aqui hoje? E eu acho que é extremamente importante a gente, enquanto aluno, aproveitar essa oportunidade e entender a importância do processo de uma avaliação psicológica na nossa formação. Eu, particularmente, ainda não tive a disciplina, mas estou conseguindo me aproximar dessa temática de uma maneira esclarecedora, entendendo a importância que a avaliação psicológica tem no futuro de um psicólogo, por exemplo. Então, vou trazer para vocês um exemplo. Imagina que vocês, como psicólogos, futuramente, lá numa vara da infância e juventude, né, pegando o caso de uma criança para a adoção. Então lá, essa criança, ela vai passar, essa criança e a pessoa que tiver interesse em adotar essa criança, ela vai passar por uma avaliação psicológica. Então, diante disso, para vocês terem noção da importância do processo de avaliação psicológica, é importante que a gente domine as ferramentas, os instrumentos, compreenda que o processo de avaliação psicológica não se resume a testes, né? Como a gente chega aqui na universidade achando que é só chegar lá, escolher um teste de maneira aleatória, e não é assim. Existe um processo estruturado dentro da avaliação psicológica em que existe o número de sessões que você vai realizar com aquele paciente, com aquela pessoa, o impacto que a gente tem no trabalho da avaliação psicológica na vida das pessoas é algo extremamente importante e relevante. Então é importante que a gente compreenda esse processo, né, as etapas existentes no processo de avaliação psicológica, que garantam ali a vida daquele usuário, daquela pessoa que a gente vai atender, um processo que não prejudique aquela pessoa, né? A gente ensaia e fala totalmente diferente do que ensaiou. Ao longo das décadas, muitos profissionais e a sociedade de modo geral identificaram problemas no processo de avaliação psicológica. E por que é importante, como eu ressaltei aqui, a gente compreender, né, o processo de maneira aprofundada, com clareza, porque isso evita lá na frente um impacto negativo na vida das pessoas. Como eu expliquei, né, a avaliação psicológica ela entra no processo de adoção, ela pode entrar, por exemplo, numa aptidão ou inaptidão do porte de arma de fogo, ela pode entrar, por exemplo, quando você vai ao Detran, né, a gente vai ao Detran há anos atrás. Eu ia ao Detran e falava assim, que saco, fazer esses testezinhos, esse pauzinho, olha o que eu falava, preencher pauzinho, isso é um absurdo, para que eu estou fazendo isso? E hoje estou cá eu, aprendendo sobre a avaliação psicológica e a importância que isso tem. Então imagina você, lá no Detran, você dá um laudo de aptidão para uma pessoa que não é adequada a dirigir, por exemplo, né, as consequências que isso pode trazer, não só para você enquanto profissional, mas também para a sociedade de modo geral. Então, o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos e nos estudos que a gente vem se aprofundando? Que a avaliação psicológica, ela, no Brasil, tem tido inúmeras falhas e existem diversas questões referentes à avaliação psicológica em termos de técnica, de qualidade de laudo, falhas éticas. E ao longo da nossa formação, é importante que a gente se aprofunde nessa temática e sugira, por exemplo, formação
mais qualificada e oportunidades como a que a gente está tendo com a construção do laboratório. O laboratório é uma forma da gente se aprofundar no estudo desse tema e compreender as etapas, compreender os instrumentos. Então, quando chega lá o senhorzinho falando das contas, a importância da gente entender o contexto que aquele cidadão, aquele indivíduo, ele está inserido e o porquê que ele buscou o nosso serviço. A gente está no Tribunal de Justiça, qual é o impacto do nosso trabalho em avaliação psicológica na vida daquele público que você está atendendo? Ah, Glauciane, não, eu estou na clínica, eu vou atuar como psicodiagnóstico. Qual o impacto do resultado do seu trabalho na clínica para aquele paciente? Então, diante de tudo isso, é importante que a gente compreenda os testes, compreenda o processo, compreenda como se estrutura a sessão, se aprofunde nos estudos, uma vez que, segundo o CFP, deixa eu ver se eu acho aqui esse artigo traz para a gente o número de irregularidades éticas, de faltas cometidas por psicólogos no Brasil. E um dos destaques de maior número de infrações por parte dos psicólogos se refere, adivinha o quê? Alguém tem alguma ideia de qual seria o maior número de denúncias? A parte da avaliação psicológica, especificamente a elaboração de laudo mal elaborado. Agora, por que o laudo é mal elaborado? Porque existe um despreparo teórico e técnico daquele estudante ou futuro profissional, não compreensão dos instrumentos que você utiliza, como, por exemplo, a confecção de testes. Por que a gente aprende, como período passado a gente teve aula com a professora Verônica, por que é importante a gente entender a confecção dos testes? Para a gente entender que existe ali um instrumento de qualidade com embasamento científico que vai garantir uma qualidade no processo de avaliação psicológica. Está indo, gente? Está indo, dá para entender? E aí, nesse artigo, se vocês tiverem interesse, depois a gente pode disponibilizar, eles trazem um quadro de infrações éticas cometidas de 2010 a 2018, então são 8 anos de pesquisa, de estudo, buscando ali as informações de infrações, e o laudo está disparado em primeiro lugar. E aí, assim, o artigo ele se aprofunda também, falando sobre as consequências dessas infrações. A maior parte acaba em arquivamento. Porém, isso não impede que a gente reflita sobre as consequências do nosso processo de trabalho em relação a essa temática. Por que é importante, né? Eu já falei aqui, estou retomando. Tem um dos autores que a gente tem estudado, que se chama Nunes e Colaboradores, né? Nunes et al. É Nunes e Colaboradores. São diversos autores numa temática só. Ele destaca que é importante que a gente compreenda esse processo e faça parte dos estudos em avaliação psicológica, porque quando você se envolve com essa temática, você consegue desenvolver um melhor olhar sobre o ser humano no sentido de grupos, de técnica. Então, mais um motivo para a gente se aprofundar nessa temática é a gente estudar, ter a oportunidade de ter um contato com grupos e, enfim, pessoas de maneira individual na avaliação psicológica. A gente acaba que, segundo Nunes, a gente desenvolve um raciocínio psicológico quando a gente tem contato com a avaliação psicológica. E aí, por que é importante, vou passar para o Breno já. Estou falando que eu quero. Por que é importante a gente se envolver e intensificar os estudos nessa área? Para que a gente possa ser um profissional futuramente qualificado, com embasamento técnico e teórico, elaborar um laudo com fundamentação teórica e não simplesmente fazendo um achismo, né? Escolher o instrumento e a técnica adequados para a gente poder elaborar um documento de qualidade, ter a devolutiva, dar a devolutiva para aquele paciente, né? Isso também é uma das infrações que muitos profissionais vêm cometendo. Ele faz ali a entrevista, às vezes faz a elaboração do documento e não dá a devolutiva para o paciente. Então, isso também é uma falta ética que o CFP recomenda que a gente trabalhe no sentido de evitar esse tipo de comportamento.
Juliana vai trazer informações sobre o laboratório. E diante de tudo isso que eu trouxe, eu queria destacar realmente a importância da gente se aprofundar, aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de ter o LabNep aqui na Celso. É uma maneira da gente intensificar o nosso estudo e de futuramente fazer um trabalho de qualidade com os usuários que a gente vier atender, seja no judiciário, seja na clínica, tá bom? Fala aí, gente. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, eu acho que a gente está mais ou menos na mesma página, né? Todo mundo sabe mais ou menos agora o que é uma avaliação psicológica. Todo mundo sabe mais ou menos o cenário da avaliação psicológica no Brasil, os problemas, um pouquinho das implicações. A gente sabe que é uma coisa importante e a gente sabe que a gente tem um despreparo por parte dos profissionais. Esses profissionais, a gente pode imaginar que eles estão despreparados porque a avaliação psicológica teve um momento de grande descrédito, no qual se entendia que a aplicação de uma avaliação, de testes, ou que o uso da psicometria seria uma maneira de reduzir o sujeito a um número, a um score, que é um termo que algumas pessoas aqui eu acredito já estejam familiarizadas. Depois a gente teve um momento de entender que não, que a gente consegue usar dessas ferramentas, a gente consegue usar da avaliação psicológica, dos testes e da psicometria para entender melhor a singularidade do sujeito. Então a gente volta a esse momento de crédito, só que muitos profissionais não têm preparo, vão para a universidade, não são professores preparados, a universidade não oferece uma carga horária suficiente, a gente se forma, em teoria não, na prática somos habilitados, podemos fazer uma avaliação psicológica, mas olha o problema, a gente não está preparado, a gente pode fazer, a gente vai fazer, nós recebemos uma representação ética no CRP. Então é mais ou menos esse o nosso cenário. A partir disso, o laboratório se mostra como um local onde a gente consegue começar a melhorar esse cenário. A gente precisa estudar melhor a avaliação psicológica. No laboratório a gente consegue fazer isso. A gente precisa de um local onde a gente consiga praticar aquele conhecimento que a gente aprende na teoria, na sala de aula, nas poucas aulas sobre os temas. No laboratório a gente consegue fazer isso. A gente precisa conseguir articular todo esse conhecimento com a vivência do sujeito. No laboratório a gente consegue fazer isso. A gente produz conhecimento científico para a evolução da psicologia como ciência e para a evolução do campo da avaliação psicológica. No laboratório a gente faz isso. Então a gente se questiona em relação ao seguinte: a gente quer criar um laboratório, a gente quer transformar o nosso grupo de estudos em um laboratório que a gente possa fazer tudo isso. Vamos olhar outros laboratórios, vamos nos inspirar neles, ver o que eles fizeram. A gente teve muito da experiência da Raquel lá no laboratório da PUC. Junto disso também surge um questionamento. A gente sabe que o cenário da avaliação psicológica não está muito legal. Quantos laboratórios será que existem em outras instituições de ensino superior? E aí, a partir desse questionamento, a gente foi olhar o IBAP. Para quem não sabe, o IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e, basicamente, defende os interesses da área em todo o Brasil, ajuda a melhorá-la e etc. Foi fundado em 1997, já tem um tempo. E quando a gente olha o catálogo que tem lá, é um catálogo de 2021, a gente vê que, segundo o IBAP, existem 70 laboratórios vinculados a instituições de ensino superior. Desses 70 laboratórios, 21 estão em universidades privadas, 49 estão em universidades públicas. A gente achou esse número pequeno. E aí a gente se questionou o seguinte: quantas universidades será que no Brasil hoje oferecem o curso de psicologia? Faz sentido? Porque se tem 70 laboratórios, quantas universidades será que temos? E aí lá no site do MEC tem esse sistema, o EMEC, ali tem um QR Code se vocês quiserem dar uma olhada. E a gente fez uma busca muito simples, é um sistema super intuitivo. A gente pesquisou por curso, a gente poderia pesquisar por universidade, uma série de coisas. A gente pesquisou por curso e a única palavra que a gente colocou lá foi psicologia. Os resultados trazem cursos em atividade, ou seja, universidades que hoje oferecem o curso de psicologia. Os resultados trazem cursos que já foram extintos e uma série de outros resultados. A gente cortou isso tudo, a gente só queria olhar os cursos que estão sendo oferecidos hoje. Ali no cantinho dá para ver que a gente teve um total de 1.203 resultados. Então, em teoria, são 1.203 cursos. A gente pegou esse banco de dados, observou ele e limpou. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas a psicologia que a gente estuda aqui é o bacharel.
Existe também a possibilidade de se estudar psicologia na modalidade de licenciatura e ainda mais outras. Isso não vem muito ao caso, mas a questão é, isso está nos resultados. Então a gente tirou tudo isso, a gente só queria olhar para universidades que ofereciam psicologia do mesmo jeito que a Celso oferece, que a maioria das universidades oferece. Um outro problema, a Estácio tem algumas unidades, né? 2 ou 3 pelo menos. A gente tirou essas várias unidades, porque elas aparecem lá nos resultados. Universidades que têm mais de um campus, ou universidades como a Estácio, como a Unopar, que tem vários campos, apareciam de maneira duplicada. Depois de fazer toda essa limpeza, a gente chega a um total de 957. Resultado inicial, 1.203. Depois da limpeza, efetivamente, segundo o MEC, 957 instituições hoje habilitadas ofertando curso de psicologia. E elas se dispõem da seguinte forma pelo Brasil. A enorme maioria está no Sudeste, 351 instituições. Depois a gente tem Nordeste, por seu tamanho, tem um número aí que ocupa a segunda posição. Sul, 165. Centro-Oeste, 113. Por fim, o Norte, com somente 81 universidades de ensino superior ofertando psicologia hoje. Em relação à categoria administrativa, a categoria administrativa é o seguinte, é faculdade pública, é privada, ou então, essa categoria aqui pequenininha, especial, isso está lá no banco de dados, a gente tem que mostrar. Especial é um tipo de universidade que é criada num contexto muito específico, por conta de algum tipo de lei de fomento, é algo bem específico mesmo, mas está ali para vocês verem, tem uma minoria. A questão é, no Brasil hoje, a gente tem 74 universidades públicas. Isso engloba universidades federais, estaduais, municipais. E olha o número de universidades privadas, 872, enorme maioria. Isso engloba universidades privadas com e sem fins lucrativos. Agora vamos lá, a gente tem uma informação do IBAP e a gente tem uma informação do MEC. O que a gente pode inferir a partir da comparação? Acompanha comigo, gente. 957 instituições, isso é o que o MEC fala que tem, ofertando psicologia. E o IBAP fala que 70 tem laboratório vinculado. Isso significa que 7,3 das universidades têm um laboratório. Eu acho esse número esquisito. Eu não sei se ele é fiel à realidade. De 74 instituições que são públicas, ali no azul, 74 públicas. Segundo ponto aqui, o IBAP diz que 49 tem laboratório. Esse número me parece um pouco mais razoável. 66% em teoria tem laboratório. Então, esse número é razoável, de acordo com o que a gente estuda, de acordo com os artigos que a gente lê. A gente sempre se embasa na literatura, a ciência é um pouco isso, né? Faz sentido. Agora, olha esse terceiro ponto aqui. Segundo o MEC, 872 instituições privadas existem ofertando psicologia. Só 21 tem laboratório, isso significa que são 2,4%. Esse número me parece esquisito também. O que a gente consegue inferir? Traduzindo, lendo uma possível leitura dos dados, nos leva a acreditar que, possivelmente, o enfoque do IBAP foi instituições públicas ou instituições privadas relevantes. Por exemplo, a monitora da PUC eles olharam, eles foram lá ver se tinha laboratório, mas outras não. A gente nota uma discrepância entre a quantidade de laboratórios existentes e o número total de instituições. Pensem nisso. Existem 957 instituições, existem 70 laboratórios. Isso é estranho. Isso ressalta a importância da nossa reflexão e de um estudo aprofundado quanto à existência dos laboratórios. Um dos projetos de segmento desse trabalho, um dos projetos do nosso laboratório, é fazer o nosso levantamento de dados. É que a gente faça contato, um contato que dá trabalho pra caraca, com as instituições privadas, para a gente saber, cara, você tem um laboratório aí de avaliação psicológica, de psicometria, de alguma coisa que tenha a ver, pode não ter de avaliação, pode ter de psicometria, já é um começo. O que mais que a gente consegue tirar disso? Pontos relevantes. A dificuldade na busca de informações, ela nos faz pensar o seguinte, se para a gente foi difícil, para quem quer estudar, deve estar difícil também. O cara quer estudar avaliação psicológica, o cara quer, quem sabe, encontrar um SPA onde ele possa fazer uma avaliação psicológica. Será que ele encontra? Será que os alunos que querem se aprofundar conseguem encontrar isso? A gente entrava em sites das instituições e a gente não encontrava essas informações. A discrepância entre esses números, basicamente o que eu já falei,
a gente percebe, a partir desses números, das dificuldades na hora de encontrar as informações, as lacunas que a gente veio conversando aqui na formação de avaliação psicológica no Brasil. E basicamente a gente percebe que a criação de um laboratório como o nosso é um diferencial para a Celso, é um diferencial para a gente, é um diferencial para vocês, é um diferencial para a psicologia como um todo. E aí a gente retoma o LabNep, né? Passar a palavra para a Raquel. Tá bom. Gente, eu olho e falo, meu útero acadêmico pulsa, porque eu tenho tanto orgulho, né, por esses alunos que estão se desenvolvendo, assim, né, e então eu fico muito, eu estava falando com as professoras, como vocês me enchem de orgulho, gente. Vocês também, a gente se inspira. É uma parceria. Então, né, como eles se apresentaram, acho que topou também, né, a gente percebeu o interesse dos alunos em conhecer mais os testes psicológicos, porque na disciplina a gente tem no final do semestre, né, algumas aulas que vocês podem mexer no teste, ler o manual e tudo. Então eles toparam, e aí pela experiência a gente não tem laboratório, né, no Rio de Janeiro. O que vocês acham? Maravilhoso. Então toparam isso, né? E aí veio o LabNep. Passa o próximo. Oi? Desculpa, gente. Meu conhecimento de slide é menor. Eles que prepararam também os slides. Então, o objetivo geral, ele pretende articular ensino, pesquisa e extensão, promovendo a integração da prática, né, a produção científica e a preparação para o exercício profissional. Meus alunos, eu sempre volto a falar isso, né, porque às vezes os alunos eles não têm muita clareza do potencial que é a pesquisa, que é a gente adquirir dentro da gente ferramentas de pesquisa na nossa prática. Ferramentas de pesquisa, elas não são só para os pesquisadores que estão ali, né, mestrado e doutorado. Para você, né, se destacar, se desenvolver, realizar uma prática ética pautada na ciência psicológica, a gente precisa obrigatoriamente de ferramentas de pesquisa. E é pela pesquisa que todo um país, uma civilização se desenvolve, tá? Então, a gente precisa fortalecer esses laços, né, para que a gente possa, né, até mesmo cada vez mais dar credibilidade no exercício da psicologia. E aí, como além, né, de toda essa integração, a prestação de serviço de avaliação e intervenção psicológica de boa qualidade para a comunidade, tá? A gente sabe, e isso foi um tema de discussão no evento ontem, o quanto que a psicologia, o acesso da psicologia ainda, né, a gente percebe um tanto elitizado, né? Setores que possam desenvolver avaliação psicológica, atendimento psicológico e encaminhamentos, a gente percebe a dificuldade, né, de acesso para grande parte da população do Brasil e do Rio de Janeiro. E aí, o próximo... tá comigo, gente, desculpa. Então, como objetivo específico, né, a gente tem o ensino da avaliação psicológica enquanto raciocínio psicológico, né? Não apenas como um processo estruturado, mas como é que a gente raciocina, né? Psicologicamente, quando a gente recebe uma pessoa, os fenômenos psicológicos. Isso é algo que a avaliação psicológica proporciona, tá? Que o entendimento, que o campo da avaliação psicológica proporciona. A prática, né, sobre como é que a gente aplica tudo isso que a gente lê,
né, que a gente adquire, que a gente destaca, os testes psicológicos, o que a gente lê nos artigos e no manual e o que a gente percebeu, né, de quando a gente está em contato com aquelas pessoas. Banco de dados, gente, a gente tem um terreno muito fértil. A Celso Lisboa, ela tem um armário que é cheio de testes psicológicos. E isso é muito maravilhoso, né? Porque isso permite que a gente possa aplicar instrumentos que estão validados e também validar, né? Fomentar a validação de outros instrumentos. Porque a gente sabe, quando a gente faz avaliação psicológica, se você está num contexto de pesquisa, os instrumentos que não estão validados pelo SATEPS, eles podem ser utilizados como pesquisa. Mas se você é profissional da área e vai trabalhar no consultório, numa instituição e aplica, né, um instrumento que não está validado no SATEPS, você corre o risco de invalidar toda a avaliação psicológica. Então, a gente tem um campo aqui de acesso também pelo SBA, uma porta de entrada, para a gente entender quem são, né, qual o perfil da população, quais as necessidades da população, para a gente propor intervenções que sejam mais próximas da realidade. Porque a gente, às vezes, né, percebe que o campo acadêmico e o campo da prática, às vezes, tem lacunas, né, abismos. E pela pesquisa que a gente consegue aproximar a teoria da prática. Porque se o nosso conhecimento, né, ele não tem uma aplicabilidade de mudança social, o nosso conhecimento, ele fica fragilizado, tá bom, gente? A relevância social do conhecimento. E aí, o nosso laboratório pretende, né, ter esse banco de dados para que os alunos também que vêm se interessando cada vez mais por pesquisas e possam entrar também em processos seletivos de mestrado e doutorado, tanto em universidades públicas, porque isso também, a experiência, né, de estar em universidades públicas, realizando pesquisa, também é algo que agrega muito na trajetória profissional, tá? Pesquisa, como eu falei, e atendimento de qualidade. Bom? Propostas, continuam falando? Propostas, até o momento, gente, o laboratório é um embriãozinho, tá, gente? Pensem que é um embriãozinho que a gente está aqui juntando, fazendo projeto, já preparamos. Por isso que eu falei, gente, quando a gente propõe trabalhos acadêmicos, isso também dá uma experiência de meta, de objetivo a cumprir. Isso nos dá mais gás, né? Porque se a gente está fazendo uma coisa sem muita clareza para onde a gente vai, uma meta, isso vai se perdendo. E a gente sabe que todos nós temos tarefas, né? Muitas vezes a gente se vê muito sobrecarregado, com muitas demandas. Então a gente, assim, semanalmente a gente tem os encontros e tarefas a serem desenvolvidas. Então, o primeiro mapeamento sobre o perfil dos alunos da Universidade da Celso Lisboa e as condições de aprendizagem. Por quê? Isso é um desafio que a gente vem discutindo, nós quatro. Pô, eu estou aqui, estou na sala de aula. Tem alunos que estão presentes inteiramente, tem outros alunos que estão aqui e estão lá. Como é que a gente consegue acessar esses alunos? Quem são esses alunos? Qual o perfil de aluno? Quais as condições, que eles têm, para que a gente possa também ter recursos didáticos para que façam que eles estejam também mais engajados nesse processo, porque sala de aula, palestra, é um organismo vivo, tem movimento, tá? E aí a gente precisa de todo mundo estar ali para chegar, remar junto nesse barco. O segundo incentivo é a elaboração de trabalhos acadêmicos, como eu havia falado,
bem como a participação dos eventos científicos, para os alunos também, né, desmistificarem o que é o meio acadêmico, o que é o campo acadêmico, né? Porque muitas vezes o aluno fica muito inseguro na apresentação de um trabalho, né, com medo do julgamento, com medo de, olha, eu sou aluno, não tenho a contribuir. Gente, o aluno, né, ele é a possibilidade que o aluno, né, tem de construir o conhecimento, porque assim, as dúvidas, as colocações dos alunos também constroem a gente enquanto docente, enquanto qual perspectiva, a gente muda muito, né, com essa relação. Então, para que ele, gente, olha só, ninguém ali é um jacaré, vamos, tá todo mundo. Se ele, é lógico que o campo acadêmico muitas vezes é um campo que é atravessado por muitas vaidades, né, muita arrogância, muitas disputas, e isso vai existir no campo acadêmico, fora dele, porque são humanos, tá? Então, se a gente tem cada vez mais domínio da prática, da teoria, isso vai gerando para a gente confiabilidade de como que a gente se coloca, entendeu? Porque o trabalho de receber críticas, a gente vai receber em qualquer lugar. Não há como viver no mundo sem receber críticas. Mas cabe a gente diferenciar quais críticas são construtivas e quais críticas são destrutivas, né? Então, com essa relação que a gente vem desenvolvendo dos laços pelo laboratório, nessa relação docente e aluno, a gente percebe que isso vem num crescente. E por isso que eu fico cheia de orgulho quando eu vejo, né, eles se desenvolvendo, né, e a gente se desenvolvendo também. Terceiro, reflexão de casos reais visando compreender a aplicabilidade dos instrumentos e dilemas éticos da prática. Por quê? No laboratório, nós 4 somos psicólogas que também estão no campo prático. Então, isso é um diferencial, até, né, porque quando a gente percebe estudos sobre a formação em avaliação psicológica, a gente percebe que muitas vezes o docente em avaliação psicológica, ele não tem a experiência prática da avaliação psicológica. E isso acaba fragilizando a transmissão do conhecimento de avaliação psicológica. E aqui no LabNep a gente tem um diferencial, porque nós 4 temos experiências, né, clínica, institucional, né, no campo de avaliação psicológica. Então, isso é um diferencial importante nessa troca. E a gente propõe também trazer casos reais, porque, assim, os dilemas éticos que a gente vai se ver às voltas no campo são diversos. E, assim, a gente vai, né, esclarecendo ao longo da prática, mas se a gente poder trazer, né, situações que a gente viveu e compartilhar, isso nos ajuda também, né, a pensar e também a formar um pensamento crítico, um pensamento ético dos alunos. Oficina de testes psicológicos, né, encontros que sejam específicos para, né, o conhecimento de testes psicológicos, que a gente apelidou muito carinhosamente como OPA, né, que é Oficina de Práticas Avaliativas, porque a gente gosta também da criatividade e o humor, ele vai dando energia de trabalho. Então, eles são uma marca também do grupo da gente poder criar conhecimento de uma forma afetiva, porque ensino, pesquisa, transmissão de conhecimento também é transmissão de afeto. Se você tem um professor que você odeia, que você acha, né, uma pessoa horrenda e tal, vai ser muito mais difícil você receber o que aquele professor tem para oferecer. E aí a relação professor-aluno passa a ser, né, um transtorno. Então a gente gosta muito de brincar também com as palavras. E é isso. O 4 e o 5 estão interligados. E agora quem vai falar é Eduarda.
Raquel falou aqui, que o tempo todo a gente rebate é nesse sentido de a gente está aqui fazendo um trabalho, né, de ensino, de pesquisa, do entender da clínica, e como a gente está dentro de uma universidade, a gente tem o dever, né, de não manter esse aprendizado, esse entendimento só com a gente, né? Até mesmo para não ter aquela ideia da psicologia elitizada, assim, para poucos, né? A gente precisa de alguma maneira levar isso, devolver isso à comunidade, à população. E aqui uma das maneiras extremamente importantes que a gente tem de fazer isso é com a SPA. E aí a gente pensou, bom, a gente vai estudar tanto, a gente vai trabalhar tanto, a gente quer pesquisar, a gente quer entender um pouco de toda essa amostra que está aqui, né, no entorno da faculdade. A gente quer fornecer, a gente quer doar a nossa capacidade, o nosso atendimento, né, para esse público. E aí as 4 professoras, né, que encabeçaram, não encabeçaram, quem encabeçou foram os alunos, mas assim, que enfim, né, tem o CRP por enquanto, então estão responsáveis, né, por esse laboratório. A gente associou, né, relacionou os nossos estágios a esse laboratório, né, principalmente porque todos eles têm na sua essência, na sua base, a importância de se utilizar, né, de se considerar e se dar importância à ciência, às evidências, à prática avaliativa, a leitura e o entendimento e o estudo de artigos científicos, né? Então, a avaliação neuropsicológica com a professora Verônica, aqui não vou ler, vocês têm aí mais explicar de uma maneira, tanto a avaliação neuropsicológica quanto a reabilitação neuropsicológica, elas vão ter sim a avaliação, né, psicológica, extremamente importante que seja bem feita, né, juntamente, né, com a avaliação neuropsicológica, psicodiagnóstico com a professora Débora e a psicologia jurídica com a professora Raquel. Então, esses estágios, eles estão relacionados, estão associados ao laboratório, principalmente porque a gente tem esse dever, né, de como a gente está aqui fazendo pesquisa, estudando, a gente precisa devolver, a gente precisa levar para a população que está aqui no entorno, que não tem esse serviço sendo oferecido, né, por outra universidade. Então, a gente tem aqui um campo muito fértil, como a Raquel trouxe, para que a gente possa explorar, para que a gente possa desenvolver intervenções, para que a gente possa desenvolver trabalhos com essa população, né? E aí, ao mesmo tempo em que a gente está fazendo um trabalho super bacana com vocês, né, de desenvolver práticas, habilidades, capacidades, entendimentos, a gente também consegue, né, oferecer para essa população um serviço de qualidade, um serviço ético, um serviço capacitado, né, o melhor que a gente pode fazer. E vocês, enquanto vocês estão aqui, eu brinco nas minhas aulas falando, experimentem de tudo, né, sem moderação, né? Então, é extremamente importante que aqui vocês passem por todos os estágios possíveis, todas as práticas possíveis, que vocês busquem todas as aulas e tenham nos seus professores, né, pessoas que podem oferecer ao máximo de toda a experiência que eles já tiveram, né? Porque é isso, eu trabalho no hospital, eu trabalho na universidade, já fiz pesquisa, faço pesquisa, tenho um consultório, então são muitas possibilidades, né, de entendimento. E aqui no SBA é onde vocês estão ali naquele momento juntamente com o paciente, como protagonistas, né? Então é extremamente importante que, além de vocês estarem ali, vocês sejam bem preparados para estarem ali, né? Porque é um ser humano que está ali, ele não vai vir, né? Estou a fim de fazer uma avaliação, estou a fim de passar por um processo desse. Não, ele está ali porque ele tem uma demanda, ele tem uma questão, tem uma necessidade ali por trás, e a gente precisa oferecer o melhor atendimento. Esse melhor atendimento tem a ver com a melhor capacitação, com o melhor ensino, com a melhor experiência que a gente pode ter. Então aqui, alguns momentos que a gente já, apesar do laboratório, né, ele ainda não tem um espaço físico, ele ainda não tem um local para a gente chamar nosso,
né? A gente se reúne, a gente discute, a gente conversa, a gente brinca bastante, a gente, os professores, os alunos que levam mais a sério a situação, mas eles fizeram um trabalho maravilhoso apresentando. Quem tiver interesse, né, vai rapidinho só falar. Não, para lá. Sigam a gente no LabNep. Agora a gente vai começar a postar mais coisas, pode voltar. A gente vai postar com mais frequência agora. Tem a apresentação deles, que foi um pouquinho que eles apresentaram aqui, né, lá na mostra. Tem algumas coisas que a gente discute, a gente vai começar a falar mais sobre avaliação, de maneira mais específica, de maneira mais direcionada, né, para quem tem esse interesse. E a gente vai colocar lá também, divulgar eventos científicos, congressos, simpósios, coisas que a gente sabe que vai ser importante para a experiência de vocês. E aproveitem esse momento enquanto vocês estão na graduação. Primeiro, que é mais barato, aluno de graduação desses eventos. Segundo, que esse é o momento de vocês descobrirem coisas, de vocês conhecerem profissionais, possibilidades, né? Essa semana da psicologia também, extremamente importante que vocês assistam, mas não tem interesse nisso, vai. Pode ser que criem um interesse, pode ser que vocês olhem para aquilo e falem, caramba, não tinha pensado nisso, né? Ou realmente pensem, não, realmente não tem nada a ver, então não faz sentido para mim. Porque é isso, nesse momento é um momento de descoberta, que vocês precisam estar, ter acesso a todas as possibilidades. A psicologia é uma faculdade, é uma graduação, é uma prática que tem muitas possibilidades, né? E é extremamente importante que vocês saibam, né? Pelo menos assim, a grande maioria dessas possibilidades, para que vocês se orientem e isso faça sentido para vocês de alguma maneira, né? Então, pode falar de novo. Fica aqui o nosso agradecimento, principalmente aos nossos, né, alunos fundadores desse laboratório, porque partiu deles, né, veio uma vontade deles. Eu podia estar descansando durante aquele tempo em que a gente está discutindo, mas enfim, extremamente enriquecedor para a gente também como professoras, porque é muito gostoso, é muito bacana quando a gente vê alunos interessados, com vontade, com curiosidade, que querem muito aprender, né? Isso aqui é muito bacana e é essencial que vocês desenvolvam isso, né? Corram atrás disso, ok? Bom, muito obrigada. Perder. Não, você... É um olhar interessante sobre a avaliação neuropsicológica em contexto de vulnerabilidade. Então, por favor, venham. E uma outra coisa, os alunos participaram da amostra e a equipe de avaliação neuropsicológica já tem trabalho aprovado no Congresso do IBNEC, do Instituto Brasileiro de Neurociências. Esse congresso vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de outubro, no Hotel Wacom Palace, em Copacabana. Vocês conseguem se inscrever pelo site do IBNEC e, como a Duda falou, aluno de graduação paga mais barato. Aproveita, que depois que acaba, vocês vão sentir falta. Beijo, gente. Obrigada.